Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então, pessoal, hoje é uma aula que ela não está no nosso plano de ensino, mas é uma aula que eu gosto de passar antes da parte de metabolismo, que vai ser a próxima aula. E essa é uma aula muito, mas muito importante, né? Principalmente nós da área da agronomia. Não digo que não seja importante também para a área florestal, mas para a área da agronomia eu diria que dentre as principais áreas, quando a gente fala a respeito de defensivo agrícola, seja o herbicida, inseticida, fungicida, caricida e todos os cidas que nós temos aí, é uma das principais áreas, né, da agricultura, da agronomia, principalmente como a própria medicina humana ou animal, né, em que nós podemos apresentar sintomas de doenças internas, né, que comprometam nossas funções, da mesma forma que podemos apresentar também partes externas, né? Às vezes temos um problema de pele, alguma coisa que fica nos atrapalhando, e a planta é a mesma coisa, então ela possui então um cardápio, né, de problemas dentre doenças, pragas e competidoras, que no caso são as plantas invasoras e os herbicidas, então são os defensivos agrícolas utilizados para combater, controlar ou como vocês preferirem, é um dos métodos de controle de competição dessas plantas que nascem juntamente com as plantas de cultura, as plantas de interesse na lavoura, tá? Então, esse conceito de herbicida está muito relacionado à bioquímica. E é exatamente por isso que hoje eu vou abrir um parênteses para a gente falar um pouco a respeito desse defensivo agrícola, não que os demais, como inseticida, o fungicida, não apresentem funções. Porém, a gente tem que entender que o mecanismo de ação dos herbicidas, eles são desenvolvidos para plantas, e a planta, a bioquímica que nós estudamos para a planta é a mesma que foi estudada para utilizar contra o desenvolvimento dessa planta. Só que não é dessa planta, né? Vamos lá, vamos entender. O herbicida ele é utilizado para controlar plantas, para matar, inibir o crescimento, em detrimento a mesma planta que nós precisamos. Então, eu tenho um milho, eu preciso de um herbicida que mate todas as plantas menos o milho. Ou, no caso, se não for, aí existe seletividade ou não. Então, quando a gente fala que é seletivo, é que ele vai separar o milho e vai matar os outros, né? É um exemplo que eu estou dando aqui. Então, por que é tão importante isso para a bioquímica? Porque todo o mecanismo que foi desenvolvido pela indústria envolve o mecanismo de ação bioquímico da planta, porque eles conheceram o metabolismo bioquímico da planta e inseriram, então, moléculas que atuam diretamente na inibição do crescimento, no fotossíntese e outras coisas mais. Então, a nossa aula de hoje, eu vou dizer a vocês que é muito extensa, o material em si é extenso, então a gente vai focar no que é mais importante, tá? Mas está disponível para vocês, mas a gente vai destacar o que é mais importante, né? Eu não vou frisar muitas coisas básicas, mesmo porque vocês terão aula sobre herbicidas mais para frente. Mas eu quero fazer uma comparação com o que vai vir no nosso metabolismo na próxima aula. Primeiramente, a gente vai falar uma introdução, o mecanismo de ação, os tipos e a classificação de acordo com o mecanismo de ação, né? Então, o herbicida e o meio ambiente. Então, existe, né, uma interferência, porque, como eu falei, ele atua nas plantas. Então, se eu tiver uma contaminação ambiental desse agroquímico, ele vai interferir também em outros locais, que não ali o alvo. Então, tem que ter muito cuidado na recomendação e utilizar de fato as doses recomendadas ou tentar trabalhar com outras.
formas de controle, né? Não somente o químico. A gente tem que tomar cuidado não só com essa contaminação ambiental, obviamente, mas também com relação ao alimento, né? Então, não há necessidade de você fazer um controle extremamente agressivo. Você pode utilizar, então, formas menos agressivas e trabalhar com níveis de dano econômico, que é aquele dano em que, a partir de certo momento, há um controle, né? Então, práticas de controle que também leva em conta a conservação do solo para levar uma agricultura sustentável. Pessoal, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Existe certo ponto da cultura em que, se eu já deixei as plantas invasoras crescerem ao lado dessa minha cultura, o dano já ocorreu, então não vai adiantar eu controlar. Mas isso daí é assunto para outra disciplina. Hoje a gente vai falar a respeito de alguns grupos químicos e mecanismos de ação. Então a gente tem as descobertas, né, desses grupos químicos. Então a gente tem os fenoxiacéticos, os carbamatos, as triazinas, as dimetroalininas, os difenileteres e as sulfonilureias. Então todas essas moléculas, esses grupos químicos são utilizados até hoje, os anos de descobrimento, tá? Aqui a gente tem só um parâmetro, obviamente que precisa ser feito outro, né? Outro teste, mas a venda é infinitamente maior na questão de herbicidas, porque os herbicidas, a gente tem um grande problema exatamente relacionado às moléculas desenvolvidas que envolvem controlar planta com planta. Então não é fácil, e fora que os desafios envolvem resistência dessas plantas no meio, no ambiente, e demanda um maior investimento também. Né? Então, a evolução do mercado, essas coisas a gente vai passar, tá, pessoal? É que é uma apresentação que envolve isso. Então, a gente tem que os herbicidas, eles são disparados a maior classe de vendas e trabalho. E aí vem o ponto que nos interessa, né? O que é um mecanismo de ação? Existe um mecanismo de ação que é diferente do modo de ação. E qual é essa diferença? O mecanismo de ação, ele é um mecanismo bioquímico ou biofísico afetado pelo herbicida, que vai resultar na alteração do crescimento e desenvolvimento normal da planta, podendo levar à morte. Entenderam? Então, eu tenho que a planta possui mecanismos bioquímicos e biofísicos essenciais para a vida dela. Porém, um herbicida ele é capaz de interromper esse ciclo. Então, o mecanismo de ação do herbicida está relacionado com as funções bioquímicas que vão levar a planta à morte, caso não sejam completadas. Já o modo de ação vai ser como isso vai ocorrer desde o contato do herbicida com a planta até a sua ação final, que pode levar a planta à morte. Então, qual é o modo de ação? Ela vai fazer absorção via apoplasto, vai translocar, vai matar os meristemas e a necrose, entenderam? Já o mecanismo de ação não, é aonde ela atua. Qual é o ciclo bioquímico ou biofísico que será afetado pela utilização dessa molécula. Né? Aí, pessoal, é isso aqui, ó. Esse aqui, a gente vai ver na próxima aula, que nós vamos trabalhar agora o mapa metabólico das reações, tá? Então, esse, na verdade, vão ser a rota da síntese de aminoácidos e enzimas inibidas por herbicidas. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Ó, a gente vai ter que os inibidores de protox, tá? Esse aqui é uma rota do quê, ó? Já que a gente tem, né, das proteínas, ó, vai ter até a ação da clorofila. A acetilcolinesterase, ó, já é nos ciclos do quê, pessoal? Aqui, ó, dos lipídios, síntese de lipídios. Ó, a gente vai ter também o GS, o EPS-PS, que é do glifosato, né, que vai ser a rota dos aminoácidos aromáticos,
tirosina, triptofano, fenilanina, e que dá origem à lignina, entenderam? Olha só, o final de tudo isso, ó, enzimas, tá vendo? Ó, minto, hormônios, ó, giberelinas, né? Então a gente tem aqui a formação, então a rota de síntese de aminoácidos e enzimas que são inibidas por herbicidas. Aqui, pessoal, é o ciclo de Krebs. A gente vai falar sobre o metabolismo todo, tá? O mapa metabólico inteiro. Isso aqui é uma parte do mapa metabólico, mas é nesse mecanismo de ação, entenderam? Que cada um desses vai atuar. Então, eles vão inibir rotas importantíssimas. E por esse motivo vão atuar com a morte. Ó, o ALS aqui também, ó, os aminoácidos isoleucina, ó, do piruvato chiquimato também, fosfenolpiruvato, né? Então a gente tem aí algumas rotas que vão ser interferidas. Então, dentre os processos metabólicos que o herbicida vai atuar, podemos ter quais? O crescimento da planta, a fotossíntese, que dentre elas, com relação às plantas, é extremamente importante, né? A fotossíntese, não temos nem o que dizer. Divisão celular é importantíssimo, porque sem a divisão celular eu não tenho crescimento. Síntese de clorofila, bom, se eu não tenho a síntese de clorofila, eu não tenho fotossíntese e aí acaba tudo. Síntese de caroteno também, que é um pigmento extremamente importante, né? Dentre as rotas bioquímicas da planta. Síntese de aminoácidos, que são precursores de proteínas e muito importantes para o desenvolvimento bioquímico. E a síntese de lipídios também aí, né? Dentre todas as questões estruturais de membrana que a gente viu aí nas aulas passadas. Entenderam a importância que eu estou falando para vocês do mecanismo de ação dos herbicidas? É tudo o que a gente vê em relação à parte bioquímica. Então é muito importante eu conhecer os mecanismos de ação e principalmente conhecer bioquímica. Porque pela bioquímica eu começo a compreender como que eles ocorrem, como fazer um bom manejo, o que tomar cuidado para não criar uma resistência, um problema no campo, né? Então, são as rotas, os processos que são interferidos com a aplicação de um herbicida, né? Então, a gente tem também alguns aqui herbicidas, né, que vão interferir com microtúbulos ou que herbicidas auxínicos, né? O metabolismo do nitrato, do amônio, que tem relação com a biossíntese dos aminoácidos, da celulose também, né? Aí a gente tem aqui, né? O que seria? Vamos ver o que é. Ó, clorofila, tá? A gente tem os núcleos, os microtúbulos, que desenvolvem aí questões estruturais, né? Parede da célula, né? Tem alguns aí, a síntese dos ácidos graxos também tem relação com a estrutura, ó, destruição de membranas, aí extravasa o líquido celular, então não tem condições a planta de viver dessa forma, né? Então, os principais mecanismos de ação e o local de aplicação. Então, de acordo com os mecanismos de ação, a gente tem essa questão da local de aplicação, tá? Então, aqueles que são responsáveis pela inibição da divisão celular são aplicados via solo. Né? A divisão celular está relacionada a crescimento, então, geralmente está relacionado aí ao desenvolvimento de uma semente, ao desenvolvimento inicial da planta. Ó, também da mesma forma, inibidores de crescimento inicial, né? Aí a síntese, talvez, de alguns hormônios de crescimento. Inibidores de fotossíntese, né? Então também vai via solo. Inibidores da síntese de pigmentos, por exemplo, como dos carotenos ou da clorofila, também vai via solo. Já os mimetizadores de auxina, o que é mimetizador de auxina, pessoal? A auxina é um hormônio muito importante para as plantas, certo? Fito-hormônio, a gente teve uma aula sobre isso. Então, dentre os mimetizadores de auxina, o que é mimetizador de auxina? Ele imita a auxina, só que ele não produz a auxina, então ele engana o mecanismo da planta. Esses devem ser aplicados via folha. Os destruidores de membrana, folha ou solo, porque a semente ou o embrião também possui membrana. Os inibidores de ALS, que a gente vai ver o que é na folha. O ACCase também na folha e inibidores de GPSP.
também na folha. Quando a gente fala que o glifosato ele não faz efeito no solo, é verdade. Ele precisa do quê para fazer efeito? O glifosato precisa de planta, tá bom? Então, a mobilidade dos herbicidas nas plantas, né? A gente vai ter quais as mobilidades? Então, o que é apoplasto e simplasto? Apoplasto é aquele mecanismo que a gente vai ter pelo movimento ali simples, sem infiltrar a membrana, né? Isso daí vocês viram na fisiologia. Então, a gente tem aí uma mobilidade, né, entre eles, essas características dessa mobilidade. Nada muito importante agora, tá? Então, as classificações que a gente vai ter. Então, a classificação de acordo com a época de aplicação. Tem isso também, né? Então, a gente tem a época de aplicação. Então, essa época está relacionada à planta, né? Porque aí você recomenda de uma forma mais precisa e a gente precisa ter um certo estágio de desenvolvimento da planta daninha. Então, a gente tem várias formas disso. Então, a gente, por exemplo, pré-plantio, aplicação em pré-plantio, que não existe o plantio. Pré-plantio incorporado, que você incorpora as moléculas para essas moléculas não serem destruídas, ou via temperatura, ou via destruição também pela luz do sol. Pré-emergência são aqueles que são utilizados antes da cultura emergir. Pós-emergência são aquelas quando você tem a cultura emergida. E pós-dirigida é aquela que, apesar de você ter a cultura emergida, você precisa tomar cuidado para não atingi-la, porque ela pode ser prejudicada. E o dirigido está em direção àquela planta invasora, né? Então, a gente também, pessoal, tem a classificação dos herbicidas. A gente tem a classificação dos herbicidas, que é muito importante, né? Então, a gente tem aqueles herbicidas que são seletivos. E o que significa a seletividade, né, de um herbicida? Significa que ele vai proteger certa espécie vegetal em detrimento a outras, né? Então, a gente vai ter por exemplo, um herbicida seletivo do milho, da soja, que vai matar algumas plantas e não vai matar a soja nem o milho. Os não seletivos ou de ação total são aqueles que, se você aplicar, vai matar inclusive a tua cultura. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Fazer, então, a aplicação quando não tiver emergência. E também é importante conhecer isso tudo, porque para você não cometer um grande erro, né? Então, classificação de acordo com algum grupo químico. Aí é um grupo químico, como eu mostrei para vocês. Estrutura molecular. Então, por exemplo, as sulfonilureias, né, as triazinas, imidazolinonas, dinitroanilinas. Então, isso daqui, pessoal, é grupo químico, tá? Grupo químico é só um detalhe, hoje a gente não vai entrar nisso, não. E a classificação de acordo com o modo mecanismo de ação. Então, vamos lá. Vamos começar agora com o que interessa, né? O herbicida inibidores da enzima EPS-PS, 5-enolpiruvato, chicumate, 3-fosfato-sintetase, que é o nosso glifosato. Então, ele inibe o quê? A EPS-PS, que é a enolpiruvato, chicumato, 3-fosfato-sintetase. Ele inibe essa enzima, tá? Essa enzima que é uma rota de síntese de aminoácidos aromáticos, como o triptofano. A gente precisa desses aminoácidos. A gente não, né? Não só nós. Mas a planta precisa desses aminoácidos. Então, se você tem uma ação em que destrói esse aminoácido, você tem a morte da planta, né? Então, esse é o mecanismo de ação dos inibidores de enolpiruvato chiquimato, ou fosfenolpiruvato chiquimato. As características gerais, né? Então, ele é de translocação simplástica, ele fica muito fixado no solo, então ele não tem ação no solo, tá? Como que acontece quando ele é aplicado? De 5 a 10 dias após a aplicação começa a matar as plantas, porque ele é sistêmico, então ele vai entrar na planta, vai começar o processo de inibição dessa enzima, e aí a gente tem essa questão de morte ao longo do tempo. E a época de aplicação sempre em planta que tem condições de transporte, visto que ele é transporte simplástico e sistêmico
não de contato, tá? Bom, algumas questões da atividade biológica do glifosato. Então, vamos lá, o que acontece? Né, eles são aplicados em pós-emergência. A eficácia ela pode ser diminuída em condições de estresse de umidade, assim como em condições de extrema temperatura. Se a planta nunca aplicar nenhum tipo de herbicida em déficit hídrico, não vai ter eficiência nenhuma, né? Que a planta precisa de água para manter todo o metabolismo dela. Então, também existem alguns relatos que o uso do sulfato de amônio como aditivo vai aumentar essa atividade para algumas espécies. E o crescimento ele pode ser inibido logo após a aplicação. E os sintomas surgem nas regiões meristemáticas ou nas folhas mais jovens, seguidas da necrose foliar entre 1 ou 3 semanas após a aplicação. Então, como é um processo sistêmico e ocorre na inibição de uma enzima, é uma enzima que faz a síntese dos aminoácidos aromáticos. Então, é um processo de diminuição dessa produção. Então, por isso que demora. Então, aqui, né, a fosfenolpiruvato são os aminoácidos aromáticos, tá? Então, a gente tem o shikmato mais fosfenolpiruvato, a enzima EPS-PS, que vai fazer o quê? A síntese do fenilanina, tirosina e triptofano. Então, aqui o EPS-PS é a enzima que vai eliminar. Então, não vai ter a síntese desses aminoácidos aromáticos. Então, o mecanismo de ação dos inibidores do glifosato é isso. Então, se um dia vocês forem questionados no campo, uma pergunta aí, né, num trainee, que vocês talvez passem por etapas de seleção e perguntarem qual que é o efeito e qual é o mecanismo de ação do glifosato, vocês vão falar, ele inibe a enzima que é precursora de 3 aminoácidos aromáticos, que é a fenilanina, tirosina e triptofano. Aí vocês passam no processo seletivo. E aí a seletividade, né? O herbicida o glifosato não é seletivo. Eles são herbicidas não seletivos. Mas você tem algumas questões relacionadas à tolerância. Por exemplo, a trapoeraba, a corda de viola, essa aqui é a guanchuma, se eu não me engano, e outras apresentam tolerância. Não é que é resistência, é diferente. Tolerante, eles já nascem assim, as plantas. Resistência você adquire. Não entra aqui a transgenia. A transgenia é um processo externo. Tá? Então, óbvio, né? Mas eu tenho hoje a soja RR. Sim, tem a soja RR, mas não é uma planta que tem resistência naturalmente. Ela tem transgenia. Que é, inclusive, né? A transgenia é o Agrobacterium tumefaciens, o RR, né? Aqui é umas fotos, pessoal, não vai dar para ver direito, tá? Isso daqui a gente passa rápido. Aqui os principais herbicidas, né? Como eu falei, o ingrediente ativo é o glifosato, mas você tem um monte de glifosato aí no mercado. Segunda classe, então, dos herbicidas, a gente vai falar agora dos inibidores da enzima de ALS. Eu vou fazer uma pausa para ficar mais fragmentado.